Olá, meu nome é Luísa, eu sou da turma 304 e junto com a aluna Kawane nós vamos explicar sobre o combate a pandemias. Primeiro de tudo, o que é uma pandemia? Para a gente entender o que é isso, a gente deve saber outros dois conceitos. O primeiro é o conceito do surto. O que é o surto? O surto é quando uma doença contagiosa se espalha por uma determinada região, geralmente pequena, como uma cidade, um pequeno município, enfim. E o segundo conceito é o de epidemia. Epidemia é quando esse surto afeta mais cidades, sendo cidades de um mesmo estado ou sendo mais estados de um mesmo país. E a pandemia é quando esse surto aumenta de vez e vai para vários países. Então, vários países estão com essa doença contagiosa e geralmente desconhecida ao mesmo tempo. Peste Negra. A peste negra ocorreu entre os anos 1346 a 1353. Morreu em torno de 75 a 200 milhões de pessoas. A causa foi a peste bubônica. Ela se originou especificamente na China. Sua inserção na Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais que se dirigiam para as cidades portuárias no mar Mediterrâneo, como Gênova e Veneza, nas quais havia uma intensa atividade comercial e grande concentração demográfica. Aproximadamente um quarto da população europeia sucumbiu com a doença, o que provocou um dos maiores decréscimos demográficos da história. As causas são os principais agentes transmissores da doença. Eram ratos e pulgas, que se proliferavam com facilidade, tanto nas cidades quanto nos vilarejos menores em relação às condições precárias de higiene. Posteriormente, na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, por meio de espirros ou tosse. O bacilo acabava se transmitindo pelo ar. Peste negra. O porquê desse nome? A peste era chamada de negra porque ela causava manchas negras na pele das pessoas que estavam infectadas. Eram fruto das infecções provocadas pelo bacilo. Essa peste também ficou conhecida como bubônica, provocada por bubões ou bulbos. O que isso quer dizer? Que é inchaços infecciosos no sistema linfático, sobretudo nas regiões de axila, virilha e pescoço. A gripe espanhola foi uma pandemia entre os anos de 1918 e 1919. Os primeiros casos foram nos Estados Unidos e foi provavelmente um vírus trazido pelas aves. O contato das aves trouxe esse vírus. E por ser uma doença por ter acontecido no meio da Primeira Guerra Mundial, muitos países não podiam falar sobre, para não demonstrar fraqueza ou para não gerar pânico na população. E como a Espanha não fazia parte da guerra, ela podia falar abertamente, então por isso que ficou conhecida como gripe espanhola. Não por ter surgido na Espanha, mas por ter sido falado abertamente, comentado lá. E gerou um caos muito grande essa pandemia, porque não se tinha uma medicina avançada como temos hoje, nem antibióticos existiam, então foi bem complicado. Enfermeiras simplesmente tratavam a dor para que as pessoas não sentissem dor e foram tomadas medidas como hoje em situação do Covid, o isolamento social e o uso de máscaras. Covid-19. Ele se iniciou no ano de 2019 até 2020, que é atualmente. O número de mortos é de 633.396 pessoas no mundo todo até 24 de julho. A causa do coronavírus é o coronavírus SARS-CoV-2. Ele tem origem em Wuhan, na China. Os primeiros casos de coronavírus, mais conhecido como Covid-19, tiveram origem no mercado de frutos do mar, da cidade de Wuhan, localizada na China. As primeiras ocorrências foram relatadas na virada do ano de 31 de 12 de 2019 e a incidência aumentou de maneira exponencial nas primeiras semanas. Os pacientes portadores de doenças crônicas como câncer, hipertensão, doença respiratória crônica e diabetes representam em torno de 25 a 50% dos pacientes infectados. O Covid ainda não tem um tratamento específico, porque ainda é uma
doença, um vírus desconhecido em certos aspectos. Mas os ministérios da saúde, principalmente de regiões europeias, eles não indicam o ibuprofeno e nem cortisona. E para casos de, se a pessoa estiver passando mal, é mais recomendado o paracetamol e o dipirona. E como a gente pode se prevenir do coronavírus? O isolamento social é a principal medida, porque é um vírus muito contagioso, ele é transmitido muito facilmente. Então, se cada um ficar na sua casa e respeitar a quarentena, já diminui bastante a contaminação entre as pessoas. E o uso de máscara também é muito importante, porque assim você protege a sua boca e o nariz, então você não passa seus germes e fica mais difícil a contaminação. Então é muito importante o uso de máscaras nesse momento também. A lavagem constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool gel 70% é uma medida que possui grande eficácia para a prevenção do coronavírus. Os pacientes internados em UTI devem ser isolados em leitos apropriados e submetidos às medidas de vigilância padrão. Bom, o que se pode esperar do coronavírus? A gente não sabe ainda. É muito incerto o futuro de quanto tempo vai durar, se vai ainda aumentar, se vai diminuir, isso a gente não tem como saber. Mas é importante que cada um faça a sua parte para conter o vírus, para não aumentar cada vez mais. Então é muito importante ressaltar, como a gente já falou, isolamento social, uso de máscaras e principalmente a higiene própria, seja das mãos e dos objetos, principalmente ao sair. Então é bom respeitar essas medidas para que o vírus não aumente cada vez mais e que a gente possa conter ele. Por que tantas pandemias começam na Ásia? A razão é que na Ásia Oriental existem maiores densidades demográficas, e isso aumenta a chance de que mutações de vírus que parasitam animais domésticos e selvagens tenham contato com seres humanos. Tais mutações ocorrem todos os dias e em todas as partes do mundo, mas somente poucas delas se tornam capazes de infectar seres humanos. Uma vez infectado, o primeiro ser humano, chamado de paciente zero, ele irá infectar mais pessoas e a epidemia irá se disseminar. Em regiões com altas densidades demográficas, como a Ásia Oriental, os contatos com vírus mutantes e de seres humanos infectados entre si ocorrem com maior frequência, aumentando assim as chances de epidemia para vírus novos.